Boa noite a todos. Boa noite. Olha que boa noite bonita. Olha, senti no coração essa. Que a doce paz do nosso Mestre amado nos envolva. Todo mundo aqui já viu uma sementinha de mostarda? É bem pequenininha, né? Então, e esses momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra, são momentos extremamente delicados, vocês não acham? Nós viemos para um planeta de provas, de expiação, com um propósito maior. Não é apenas de trocar mais uma vez de corpo, de ter uma oportunidade na Terra, mas de criar profundas modificações no nosso espírito. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, como o médico das almas, nosso modelo, nosso guia, ele nos pede algo muito singelo. Que a nossa fé seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E se nós atingirmos esse tamanhinho de fé, nós vamos crescer muito. Nós vamos transportar muitas montanhas. Nós vamos vencer muitos obstáculos. E aí nós olhamos lá fora e a chuva veio e lavou. E bem mais do que lavou. Ela trouxe muitas coisas à tona e deixou muito estrago. E muitas pessoas ficaram sem casa, sem nada. Sem nada? Não. As suas vidas foram poupadas. Tiveram pouquíssimos desencarnes. Pouquíssimos. Vamos dizer que o que mais apareceu nesse momento foi o chão, que as pessoas ficaram sem ele. Porque do nada a água sobe, do nada. Tu não consegue salvar, às vezes, nem uma memória afetiva. Nem aquela foto de família, nem aquela lembrancinha, nem aquele objeto de estimação. E nem mesmo 1 quilo de alimento. E ao lado disso tudo, o que nós vamos ver? Qual foi a grande lição que a vida nos trouxe junto com toda essa dor e com todo esse flagelo? Aonde que Jesus bateu? Na porta dos nossos corações. A movimentação que houve em torno para acudir às mais diversas comunidades foi algo extraordinário. As pessoas ligando umas para as outras, as frentes de trabalho se fazendo crescer e aparecer, a oportunidade de sair do nosso quadrado, de abrir as portas, de retirar coisas que nós comumente ia ficar lá. Que às vezes, se ninguém pedir, se não houver, vai ficando. Nós tiramos algumas coisas, mas aquela preocupação que nasce aqui dentro, aquele toque que vai, aquela sineta que toca 2, 3, 4, 5 vezes e nos diz: ei, só isso? Não tem mais nada que você possa fazer? Como que nós vamos trabalhar nessa reconstrução? E aquelas pessoas que se viram
de repente à mercê do auxílio do próximo, que estão muito mexidas no coração, que olham muitas vezes e a fé parece que dá uma encolhidinha, mas dá uma encolhidinha até que alguém bata na porta e diz: vem cá, me dá um abraço, eu estou aqui, eu trouxe algo. E o que mais você precisa além dos haveres? Do pão, do móvel, da roupa de cama, do produto de limpeza. Vai aí um braço amigo, uma mão amiga, um abraço amigo. E assim muitas pessoas foram para a casa de outras pessoas, literalmente colocaram a mão na massa. E aquelas que já tinham limpado as suas casas foram ajudar a limpar a casa dos vizinhos. E aquela pessoa se preocupou com aquela outra pessoa que estava morando sozinha. E o outro lembra que a outra lá tem crianças pequeninas e que também precisa do amparo. E aí nós, buscando os subsídios para a nossa conversa, nós abrimos um livro que nós gostamos muito, que chama-se O Renovando Atitudes, e que ele trabalha os itens do Evangelho, os capítulos e os itens do Evangelho. E pela terceira ou quarta vez ele se abria sozinho, vamos dizer assim, aquela questão que a gente disse que está viciado o livro, grão de mostarda. Aí eu ia lá, fechava o livro, abria de novo e ele insistia no grão de mostarda. Eu disse: então vamos de grão de mostarda, né? Então vamos de capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala do poder da fé, no seu item 1. E Hamed começa trabalhando da seguinte forma: Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, que se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, por que nós estamos falando dessas frentes de trabalho? Porque aquela pessoa que acredita, aquela pessoa que já está convicta do que ela veio para fazer, ela não vai pensar duas vezes. E nós vimos muitas pessoas da comunidade, muitos irmãos nossos de líderes espirituais, que não apenas trabalham durante as calamidades e os flagelos, elas enxergam a dor do próximo o ano inteiro, faça chuva ou faça sol. Lá estão essas criaturas abençoadas a fazer as suas campanhas, a promover a caridade, a trabalhar na assistência social, espiritual, mas não apenas no assistencialismo, que a coisa mais fácil que tem é nós reunirmos uma cesta básica para entregar. Mas a esperança, como que a gente entrega a esperança nessa cesta básica? É no olhar amigo, é no abraço fraterno, é na conversa amorosa, é na escuta, quando se tira um tempinho a mais. E aí esse trabalho vem com excelência. E nós estamos hoje nos últimos dias do nosso ano de 2022. Tenho certeza que é a última palestra que eu faço esse ano aqui, seu Altamiro. Então aqui nós ganhamos um presente de final do ano, de poder trazer as últimas falas. Não vou ficar só, ainda vou trabalhar até dia 30, levando a mensagem de Jesus. Agradecida,
buscando esse grãozinho de mostarda, que é o grão da esperança, que é o grão da fé, aonde nós precisamos saber o que estamos fazendo, acreditar, porque tudo nos foi dito. Só que às vezes nós estamos assim um pouquinho distraídos. E até pelo nosso bem, para que a gente tenha força de passar pelos períodos mais delicados, é que nós nos distraímos olhando as flores e as borboletas no meio do caminho, enquanto as nuvens pesadas às vezes se formam. Mas também nós acreditamos que depois da tempestade o sol vai voltar. E tudo aquilo que causou dor vai trazer, de uma certa forma, alegria. E mesmo no momento das despedidas, nós conseguimos, à luz da doutrina espírita, trazer um pouco dessa fé pequenina e lembrar que aquele que foi se libertou, terminou seu ciclo. Se ele não causou, se ele não feriu as leis divinas, se não saiu pela porta do suicídio, ele cumpriu o seu tempo. Então, este está liberto. Então, olha bem, nós ainda estamos aqui na nossa gaiolinha. Nós ainda somos as aves que ainda precisam de um tempo para depois voar. E que a gente prepare esse voo. Dentro dessa fé raciocinada, dentro desses ensinamentos do Mestre Jesus, que nos ensina que nós precisamos compreender a nossa estada no plano físico para bem preparar a nossa chegada no plano espiritual. Caso contrário, se nós sairmos daqui antes da hora, ou se nós ficarmos murmurando, reclamando, ou tentando não compreender os ensinamentos de Jesus, torna-se tudo muito pesado, muito difícil. Outro dia eu olhava para uma mãe com uma criança pequena que ela tem bastante dificuldade motora. Então ela é toda molinha. E aquela mãe olhava para aquela criatura com tanto enlevo, com tanto amor, com tanta esperança no amanhã, sabendo intimamente que aquilo também iria passar. Aí vocês vão me dizer, como a criança vai ficar curada? Vai? O espírito está se trabalhando. Aquele corpinho frágil não tem como melhorar talvez muito. Mas cada dia de amor, de entendimento, de convivência, de reciprocidade, de aceitação, de fé, porque é preciso ter fé. É preciso não olhar apenas no agora. E intimamente, sejamos nós, espíritas ou não, nós trazemos marcas profundas dentro de nós que nos fazem crer que não é só isso que nós estamos vivendo. Que Deus não criaria seres para um tempo tão curto e nem escolheria aqueles que passariam pelos flagelos e os que não passariam. Porque no fundo todos nós passamos pelos flagelos. Ou alguém conseguiu ficar de braços cruzados diante das cenas que nós vimos se desdobrar diante dos nossos olhos, mostrada, quer nos vídeos que nós recebemos nos grupos, quer na mídia. Pessoas atravessando uma avenida de bote. Pessoas com água para cima da cintura. Pessoas que passaram a noite olhando o rio para saber o que fazer. Se iam correr
se dava para esperar. E esperar, nós vamos colocar esperança. E quem tem esperança, tem fé. Que o que nos faz esperar, ou acreditar, ou levantar, ou reconstruir, é a fé que às vezes nós não acreditamos ter. Então, quando muitas vezes Jesus disse, ó homens de pouca fé, ele estava nos dando uma sacudida. Ou seja, vocês não sabem quem sou eu? Vocês não me conhecem? Vocês não entenderam ainda as palavras do meu evangelho? Realmente, em alguns momentos nós não entendemos. Porque nós não quisemos entender. Porque nos distraímos no meio do caminho. Porque talvez entender naquele momento fosse ter que dar uma parada para refletir. Será que não tem nada para mudar? Será que essa conversa não é comigo? Será que esse grãozinho aí de mostarda não é meu? Olha o poder, o tamanho, a referência, diante da oportunidade bendita que todos nós temos, quando o Mestre nos coloca, se tivesses, ou se tiverdes, se você movimentar aí dentro de você, essa capacidade de acreditar, de olhar, que a vida é muito mais do que aquilo que a gente está vendo aqui. Há 2 anos, praticamente 3 passados, nós não estávamos aqui, né, senhor? Também nós estávamos tudo de porta fechada. Máscara. Só ficou os nossos olhinhos de fora. Para a gente não perder o rumo. Mas sempre teve quem abrisse as portas. Sempre teve aquele que encontrou um meio de acudir. Os grupos de oração não pararam. As palestras foram virtuais. Os encontros, as reuniões, até nós podermos nos aproximar novamente com segurança. Mas era ou não era necessário observar os limites? Fique em casa. O que eu vou fazer na rua se é para ficar em casa? Naquele dia de chuva. Evite sair nesse momento. Espere um pouquinho. Mas jamais foi dito, cruze os braços, não faça nada. Fique inoperante. Porque a nossa doutrina é ativa. E realmente nós precisamos mudar o que tem aqui dentro. E transportar as montanhas do medo. Principalmente da insegurança de achar que nós não somos capazes de dar um passo à frente. Então, quando a gente cai, é para que a gente veja o caminho, observe melhor o que tem em volta. E nós estamos aqui dando continuidade à nossa trajetória espiritual. E nessa trajetória espiritual, nós cometemos muitos erros. E agora viemos transformá-los em acertos. Na paralela de tudo que aconteceu, dos deslizamentos, etc. e tal, dá um cuidado com a natureza que faz parte de cada homem, que é preciso que cada um de nós tome consciência. Há um lixo que é descartado de qualquer maneira que precisa ser melhor encaminhado. Há todo o poder da reciclagem, a gente vendo
muito material reaproveitado, que é um verdadeiro tesouro, assoreando rios, bueiros, atrapalhando a vida das nossas florestas, das nossas águas, poluindo o ar, criando enfermidades das quais nós não mais precisamos. Nós estamos em plena era do Espírito, com tantas facilidades, com tanta modernidade, para termos um pouquinho mais de tempo para nos aperfeiçoar no campo espiritual. Quando você coloca a roupa lá dentro da máquina de lavar, e depois vai lá e tira a roupa praticamente sequinha, você não pensa lá nas avós, nas bisavós e na nossa ancestralidade que tinha que lavar tudo no braço? Olha só quanta facilidade. Quando a gente toca um botãozinho lá no micro-ondas e em 3 minutinhos você tem a comidinha quentinha. Vocês não lembram lá no tempo que só tinha fogão de lenha? E o progresso não foi chegando para que o homem tivesse um pouco mais de qualidade de vida? E essa fé no amanhã, que nos trouxe até aqui, com a nossa bagagem eterna, de espíritos imortais que somos, para vencer não é ninguém lá fora, é cada um vencendo em primeiro lugar a si próprio. E aí, nós temos algumas anotações aqui que nós circulamos no nosso livrinho, no grão de mostarda, para que a gente possa refletir. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem a nossa existência. Olha o não julgamento, gente, que Jesus nos ensina. E aqui diz, olha, nós não precisamos pegar um chicotinho e ficar nos batendo, né? Nós estamos aqui de novo porque nós nos distraímos no meio do caminho. Porque não estávamos maduros o suficiente como espíritos. Porque ainda não era o momento de aprender a lição. Aprendemos até onde foi possível. Aonde não foi, estamos aqui agora, vivendo nesse tempo. Então, não tem nada errado. Então, quem está passando pelos momentos com um pouquinho mais de dificuldade, está lá recapitulando. E aqueles que têm um pouco menos dificuldade, estão aprendendo a abrir o coração. Então, a lição continua para todo mundo. Não tem privilégio. Por quê? Se você não pratica a caridade, não faz o bem, você torna-se egoísta, insensível. Se alguém passa no seu lado precisando, e você tem, e às vezes sobrando, e quando não tem, dá para imitar lá a nossa viúva, que entrou no templo e colocou 2 moedas no cofre, no gaseofilácio. Fez plim, plim. E todo mundo, só 2? Mas eram 2 moedas que faltavam. Às vezes nós não precisamos de moeda nenhuma. Nós podemos doar do nosso tempo. O tempo de fazer uma roupinha. O tempo de separar os livros. O tempo de ajudar alguém a atravessar a rua, ou simplesmente de adentrar na casa daquela pessoa que mora sozinha e que confia na gente, e que já está idosa, e perguntar, a senhora gostaria que eu limpasse os vidros para a senhora? Será que a gente faz isso?
Por que ele não faz? Porque nós estamos desperdiçando o nosso grão de mostarda. Nós estamos olhando só para o momento presente. Quando o nosso coração se abre, nós vamos sim. Olha, estou indo no supermercado, o senhor precisa de alguma coisa? Simples, né? Por que eu tenho que usar uma roupa até ela virar pano de chão? E às vezes tem 4, 5 lá pendurados que passa lá, vamos dizer 4 ou 5, porque para ficar elegante, para não falar que é muito mais, e que nós poderíamos ceder para alguém que está procurando um emprego, que precisa sair e pode ir um pouquinho mais ajeitado, e mais feliz e agradecido. Aliás, a gratidão, ela tem um perfume e uma força tão importante quanto a força da fé. Uma alma agradecida é alguém que cuida de você, às vezes, por muitas encarnações. Um bem que você faz, que você nem imagina que está fazendo, e que o outro recebe naquele coração, tal qual aquela terra seca que tem uma plantinha que precisa de água, que alguém diz, nossa, como essa terra aqui está craquelada, vou colocar uma aguinha nessa plantinha aqui. E ela torna-se uma árvore frondosa. E mais tarde vai dar sombra para o seu benfeitor. Ter fé em Deus é reconhecer na natureza a arte divina, que garante a nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, e ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. Aí alguém vai dizer, nossa, aonde que eu ganhei se eu perdi tudo? Olhando só para a vida atual, fica bem difícil. Mas, como reencarnacionistas que somos, sabemos que lá um dia nós tiramos pessoas das casas, saqueamos, incendiamos, e que hoje nós precisamos passar pelas perdas, e que hoje nós precisamos reconhecer a bondade no outro. Isso nos enche de esperança. Um dia desses eu estava lendo um livro que falava de uma escrava que morreu no tronco pela crueldade da sua sinhazinha. Por quê? Ela manipulava ervas e cuidava dos seus irmãos. E a sinhazinha resolveu que ela não era para cuidar de nenhum irmão, só dela. O seu povo tinha que sofrer. E não feliz com as suas maldades, um dia submeteu ela ao tronco e ela parte açoitada. E ela fala, agora nenhum tronco mais me prende, estou livre. Não levo nenhum rancor. Numa outra encarnação, ela vem e encontra uma menina deficiente, feia, cheia de problemas e que ninguém queria cuidar, e ainda passando pela lepra. Ela enfrenta aquele processo, pega essa criança leprosa e cura, porque ela traz ainda
o dom da manipulação das ervas. E com amor incondicional e com a fé, ela cura essa criança. Cria essa menina até elas fecharem o ciclo dessa nova encarnação. Quando elas desencarnam, a menina transforma-se na sinhazinha e se ajoelha nos pés dela para pedir perdão e para falar do amor aprendido, da fé, da força e da esperança, dos sentimentos bons. E aí, meus irmãos, fica a grande lição para nós. As grandes tragédias não significam castigo e punição, porém, maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria da vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Então, vamos parar aqui, porque eu vi que o relógio aqui não para. Então, se o relógio não para, a disciplina me para. E refletir um pouquinho nas lições aprendidas. Na mensagem que nós gostaríamos de deixar no coração de cada um dos nossos irmãos neste último momento nosso, aqui nessa casa tão abençoada, tão querida, tão amada, que nós vimos nascer. Aqui nós cantamos na inauguração. Não foi, seu Altamiro? E entre a plateia estavam pessoas muito amadas, muito queridas nossas, que hoje nos abraçam do plano espiritual. Pessoas que também nos ensinaram e colocaram nas nossas mãos pequenos grãos de mostarda. Então, nós consideramos cada casa que nós passamos casas que nos dão sementes para que a gente possa multiplicar. E há muito tempo nós estamos nessa estrada, né, amigo? Nesta casa e outras casas, onde a oportunidade de servir era tudo que nós precisávamos. Às vezes a gente tem um pouquinho de nervosismo para fazer uma leitura, mas é a nossa sementinha que está chegando na mão. Às vezes nós ficamos inseguros na hora de impor as mãos para transmitir o passe, mas são as sementes que Jesus coloca nas nossas mãos. Às vezes nós temos até uma preguicinha de ir para a casa espírita, mas aí nós deixamos de semear em outras mãos, porque nós nunca viemos sozinhos. Sempre tem uma multidão que precisa de nós, que faz com que esse espaço se amplie não sei quantas vezes para abrigar todos os espíritos que aqui vieram nesta noite, colocar as suas sementes de mostarda na mão de outros espíritos que ainda ficaram lá fora, esperando a sua vez. Então, vamos encerrar esse 2022 da nossa parte, agradecidos pela oportunidade que sempre tivemos, pelo carinho com o qual sempre fomos recebidos, e dar também o nosso carinho a todos vocês e a gratidão de estar aqui. Muito obrigada a todos e um bom início de 2023, que tenhamos muito trabalho pela frente. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.